15 livros jurídicos, sendo alguns aí premiados, né? E também diretor jurídico aí do Sindescritores, né? O Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. E também exerce ou exerceu, depois você pode explicar melhor, procurador federal fiscal, né? Então, resumidamente, né, até para que possa passar já a palavra para o Judivan, que vai conseguir se apresentar com maior propriedade, e agradecer a Juliana, né, a Juliana que indicou a Judivan para dar continuidade no tema da saúde mental, né, que possa compartilhar dos seus conhecimentos e falando um pouquinho do convite, né, do título, inclusive alguns, assim, né, por conta do título do convite, o pessoal começou a questionar, o que é isso, ordem mundial, né? Então eu falei, não, vamos escutar o nosso palestrante, né? Isso aí. Então, o Judivan vai estar com a palavra. Muito obrigado. Eu quero saudar a todos e começo agradecendo a advogada e mestra Juliana, como você disse, e ao presidente Fábio Yuki. Eu, como você disse, sou formado em Direito, pós-graduado em Política e Estratégia pela UNB, depois fiz doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais em Buenos Aires, na Argentina, na Universidade del Museu Social Argentino, depois fiz um curso pós-doutoral pela Universidade de Roma, Tor Vergata. Eu sou um pesquisador de ciências jurídicas e sociais. Paralelo a isso, eu trabalhei inicialmente na minha vida 12 anos na iniciativa privada. Em seguida, passei em concurso público e me tornei procurador federal dos quadros da Advocacia Geral da União. Trabalhei 26 anos, me aposentei em 2019 e voltei agora para a iniciativa privada. Eu sou fundador da plataforma virtual paralelo43.com.br, paralelo43.com.br. Nela os senhores encontrarão disponíveis os meus livros, porque eu tenho 18 livros, nessa época do currículo aí falava de 15, hoje eu tenho 18 livros publicados em 4 idiomas, livro lançado em Paris, na França. Eu sou autor da primeira e única enciclopédia do mundo sobre corrupção política. São 5 livros que eu passei 7 anos pesquisando, viajando dentro dos países membros do Mercosul. Foi uma bolsa de financiamento que o governo me deu. Aí, em seguida, lancei também alguns outros livros literários, pelos quais recebi prêmio em Nova York, do International Latino Book Awards, em 2013. Em 2018, recebi mais prêmio por 2 outros livros, uma novela satírica, eu me inspiro muito em Ariano Suassuna, quando vou escrever regionalismos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas antes de tudo isso, meus amigos, eu sou filho de um pedreiro e de uma lavadeira de roupas. Foi assim que mamãe conseguiu ganhar algum dinheiro, porque na minha época, com 58 anos, o governo dava livros para os alunos estudarem. Mamãe comprava 1 ou 2, lavando roupa e passando. E eu, como servente de pedreiro que fui, trabalhando nos canteiros de obra em Brasília, ouvi de minha mãe um conselho que me salvou. Ela disse, meu filho, para o pobre, a saída é estudar e trabalhar. Eu sei que tem outras, mas eu entendi os bons conselhos dela. Um orgulho estar aqui falando para vocês sobre esse tema, adaptar-se para não perecer na nova ordem mundial. Porque eu trabalhei limpando o chão e tenho registro nas minhas... De tudo que eu falo para os senhores, como advogado, como procurador federal, eu adquiri o hábito da prova. Como limpador de chão, depois como vendedor de sapato, trabalhei carregando caixas no aeroporto na antiga Varig Viação Aérea Rio Grandense, junto com a Cruzeiro. Vocês que são da minha geração lembram dessas empresas aéreas. Trabalhei aqui no Aeroporto Internacional de Brasília e eu andava com a calça de tergal e uma camisa branca e me deram de presente um aviãozinho de prata que eu colocava na lapela. E aí, às vezes, eu chegava nos lugares um pouco intimidado, um pouco complexado pela pobreza. Eu vinha socioeconomicamente falando da miséria, e os amigos perguntavam, essas asinhas significam que você é piloto? Eu digo, eu sou piloto de caixa, trabalho carregando caixa na cabeça no aeroporto. Então, eu jamais escondi as minhas origens por uma questão de muito orgulho dessa origem. Resultado dessa história, eu tive que aprender a me adaptar muito, porque como filho de pedreiro e vivendo entre as classe média alta e algumas bastante altas, eu via o céu social e econômico como se fosse uma plataforma de aço. Então, o que eu resolvi? Resolvi me tornar uma broca para furar esse céu de aço, porque os senhores sabem que ascender
num país pobre, um país subdesenvolvido, não é fácil. Hoje eu posso dizer isso depois de ter viajado 3 continentes do mundo, ter estudado em Nova York um bom período da minha vida e conhecer além desses 25 países, mais de 55 cidades nas quais eu estive para conhecer a cultura. Daí, por exemplo, fazer viagens para lançar o mais recente livro agora, no Egito e na Grécia, que se chama O Dilema da Lealdade Dividida entre Nação e Estado e as Doutrinas Sociais que Governam o Mundo. Os senhores encontram na minha plataforma, paralelo.com.br. Recomendo também, lançado agora por uma editora de Portugal e também da Espanha, esse livro, no fim do ano passado, Do Alarmismo Apocalíptico ao Ressurgimento Social e Econômico, e assim adiante. Bom, o tema de hoje é um tema curioso, adaptar-se para não perecer na nova ordem mundial. Veja bem, essa expressão é interessante, né? Veja bem, a maioria dos cientistas são unânimes em dizer que as grandes crises planetárias, as grandes crises nascem de 3 fontes. A primeira fonte, os eventos climáticos. Tornados, furacões, ciclones. Segunda fonte, uso inadequado e excessivo de recursos naturais, humanos, industriais, etc. Terceira fonte das grandes crises mundiais, cataclismas. O que são cataclismas? Mudanças drásticas na vida de uma pessoa física ou jurídica. Quantas pessoas nós temos no planeta? A física e a jurídica. Estou falando de pessoas como ser pensante. Com relação a isso, a essas 3 fontes de problemas, de crises mundiais, eu lhes pergunto, quais dessas variáveis são realmente controláveis em nossas vidas, de pessoa física ou jurídica? Os eventos climáticos são variáveis. E quando a gente fala de variáveis, nós estamos falando de modificáveis, alteráveis. Algumas estão sob o nosso controle em razão do raciocínio que o universo nos permite. O motor primeiro criador do universo, conforme dizia Aristóteles. Algumas, outras não. Os eventos climáticos não estão, são variáveis que não estão sob o nosso controle. O uso inadequado e excessivo de recursos naturais, humanos e industriais, essas variáveis estão sob nosso controle. E, por fim, os cataclismos, que são mudanças drásticas na vida dessa pessoa física ou jurídica imposta por força maior ou por um evento da natureza. Essas vezes também não estão sob nosso controle. Uma pandemia, por exemplo, é um evento que às vezes foge ao nosso controle. Bom, eu gostaria muito como o tempo é breve nessa palestra, usar uma analogia. Em 2015, houve um furacão, eu acho que a maioria de vocês estão lembrados, furacão de nível 3 no Caribe, chamado Joaquim. Esse furacão afundou, fez naufragar o navio, o maior navio mercante de contêineres dos Estados Unidos, que foi o El Faro. Esse navio foi encontrado depois a mais de 4.500 metros de profundidade no mar do Caribe, no Oceano Atlântico. A Guarda Costeira dos Estados Unidos fez uma avaliação e expediu um relatório apontando 2 causas principais. A primeira causa do naufrágio desse navio, a primeira fonte dessa crise, desse naufrágio, foi erros do capitão. Ou seja, falha na condução do navio, porque tinha o dever de conduzi-lo, presidi-lo, comandá-lo. O adjetivo pode variar bastante. A segunda causa divulgada pela Guarda Costeira norte-americana foi a negligência. Então, falhas na parte do comando. 2, negligência de quem? Da proprietária do navio. Negligência em relação a quê? Primeiro, não usava na composição do navio o material devido. Segundo, quando havia uma falha, uma brecha, um buraco nesse navio, ela fazia uma espécie de tampão, de um acochambrado sem as devidas condições de segurança. Considerando isso, eu diria que o naufrágio do El Faro no Mar do Caribe em 2015, com base no furacão Joaquim, eu chamaria de uma crise no mar. Crise no mar. E aí eu comecei a analisar essa crise a partir da causa ou fonte principal dela. A causa ou fonte principal foi um furacão, portanto, um evento climático. Um evento sobre o qual nós não temos controle, uma variável. A segunda foi a causa ou fonte secundária, ou seja, as falhas humanas, tais como falta de estabilidade de carga do navio, porque não distribuíram bem as cargas do navio e ele pendeu mediante os ventos de mais de 200 km por hora, veículos que eles transportavam mal presos, buracos no casco, escotilhas que foram deixadas abertas, pelas quais as ondas de 8, 9 metros entraram. Às vezes não acontece isso nas nossas vidas profissionais, pessoais e nas nossas empresas.
Quantas vezes os nossos empreendimentos dão errado porque nós apontamos sempre, fazendo, como diz a psicologia, a transferência de culpa, o complexo de Eva, a síndrome de transferir para terceiros aquelas culpas que são nossas porque haviam variáveis que estavam sob controle de nossas mãos e nós não tomamos conta do projeto, do planejamento e da execução para dominar essas variáveis. É aí que entra a água no projeto, muitas vezes. Bom, uma outra variável, uma outra causa, que aí eu chamaria de causa secundária, foram as falhas humanas. Onde estava a falha humana que afundou o grande navio, o El Faro, navio de container? Olha, às vezes nossas vidas são comparáveis a esse navio. A gente coloca dentro dele vários containers. O container da nossa vida material, o container da nossa vida espiritual, o container da nossa vida mental. É por isso que eu digo que em todo empreendimento nós precisamos ter o TTFM. Se você não faz planejamento estratégico, é um conjunto de medidas, de planos com objetivos e metas, e você falha no TTFM, o que é o TTFM administrativamente falando? É o compromisso com a tática, a técnica, o físico e o mental. Sem compromisso tático, técnico, físico e mental, todo e qualquer empreendimento tende a naufragar, como o navio El Faro naufragou diante do furacão nível 3. E olha, não era o furacão nível 5. Um furacão nível 5 tem ventos que ultrapassam aí os 450 quilômetros por hora. Às vezes nós somos sacudidos. Esse vento que está sacudindo a humanidade agora, os senhores imaginam? Quando eu passo aqui nas ruas de Brasília, quando viajo por todo e qualquer lugar, que eu vejo as empresas com suas portas abaixadas, falidas, pessoas físicas insolventes que não têm dinheiro para pagar conta de energia, de água, de telefone, não têm o que comer dentro de casa, eu fico pensando que um furacão nível 5 às vezes causa menos estragos, porque eles são reparáveis a curto e médio prazo. Mas o estrago na mente de uma pessoa física ou a falência de uma pessoa jurídica, na qual alguém depositou anos de trabalho, meses de investimento, às vezes deixam marcas no coração e na razão que o tempo não cura. Então, analisando essa questão da causa ou fonte como falha humana, fonte secundária, eu fico pensando quantos planejamentos nossos faltam porque nós falhamos em simplesmente observar o que diz Taylor e Fayol. Olha, os senhores conhecem Frederick Winslow Taylor, o cara que lançou os princípios da administração universal. Taylor era um cara tão sentimental, um cara tão temperamental, tão apegado ao trabalho, que ele trabalhava nos Estados Unidos como engenheiro mecânico. E foi contratado para ser engenheiro-chefe no departamento de construção de máquinas. Olha que interessante, abaixo da fábrica dele passavam manilhas de esgoto. Frederick Taylor teve um problema porque os colegas dele, os esgotos entopiram, e os colegas que desceram a 7 metros de profundidade para desentupir disseram que não havia solução alguma. O que Frederick Taylor fez? Não se contentava com o problema. Ele, a cada problema, encontrava uma solução. A cada problema, para cada crise, uma solução. E executava. Então, o que ele fez? Colocou sapatos nos cotovelos e nos joelhos, desceu, rastejou por 100 metros. E quando voltou, foi motivo de piada. Mas ele desentupiu as galerias. Por que ele foi motivo de piada? Porque ele saiu todo sujo de cocô e de xixi. Todos riram dele. Mas em seguida, o dono da fábrica o promoveu. Aquele era um homem, uma pessoa que tinha empreendimentos, projetos de vida. E foi promovido de imediato porque ele sabia o que ele queria fazer. Tanto que depois de 30 anos de estudo, e tem mais, estudando à noite. Muitas pessoas dizem que não produzem bem porque são estudantes noturnos. Eu sempre estudei à noite. Sempre estudei em escola pública. E produzo. Então as desculpas tendem a fluir muito mais das pessoas que são que são experts em identificar problemas e sentar sobre eles. Às vezes a grande falha dos nossos empreendimentos está em 5 princípios que Taylor e Fayol, resumindo os 18 que eles criaram, 5 dos princípios deles. O PCCDD, como eu dizia sempre para os meus alunos na faculdade de Direito e nos cursos preparatórios nos quais lecionei, cursos para concursos, a juízes, promotores, procuradores, delegados de polícia, delegado civil, agentes que são ex-alunos meus, e eu sempre dizia, o que você precisa ter? Planejamento, coordenação, controle, delegação de competência e descentralização. Sem isso, seu projeto acadêmico, seu projeto pessoal, seu projeto profissional naufraga. O El Faro naufragou em razão de erros do capitão e negligência da empresa proprietária. Bom, problemas, os senhores sabem. Os senhores lidam com problemas cotidianamente. Problemas são
problemas e crise, desestabilizadores cotidianos, tanto do nosso aspecto psíquico quanto mental. Qualquer problema nos tira do centro. É como se nós estivéssemos tentando sempre buscar a balança que nos mantenha equilibrados física e mentalmente, e aí surge uma crise, surge um problema e a balança do desequilíbrio pende para esse lado. A crise se instala, e quando uma crise se instala como uma pandemia, que nós estamos vivendo aí, o desespero desestabiliza a psique, a confiança. Por isso que é inadequado você traçar planejamento e estratégia. O que é uma estratégia? Estratégia é como fazer alguma coisa. Não há nada pior para um empreendedor do que traçar estratégia no meio de uma crise. A estratégia deve ser prévia, deve fazer parte de um planejamento. E um planejamento objetiva planos a curto, médio e longo prazo. Então tem que ser uma atitude prévia. Por que traçar estratégias no meio da crise é um perigo, é um desestabilizador? Porque fragiliza o planejamento, a coordenação, o controle, a delegação de competência e a